O quinto capítulo de Boruto Tubular Vortex foi lançado, revelando diversas informações sobre os novos vilões apresentados na série. No caso, os Shinjus. E além de ter sido mostrado mais dos seus objetivos, ficamos sabendo também da identidade de cada um dos Shinjus. Não se limitando apenas a isso, mas também mostrando o poder de cada um. Pelo menos o potencial de cada um deles. É revelado que a personagem feminina é chamada de Matsuri, o que aparenta ser o líder se chama Jura e a cópia do Sasuke de Hidari, confirmando também que a Moeg de fato foi transformada em árvore e que a personagem feminina, a Matsuri, é baseada nela. Porém, um detalhe bem interessante desse capítulo que pouquíssimas pessoas estão comentando é sobre a capacidade dos Shinjus de conseguir ver a Eida usando o Sharingan. No caso, eles conseguem ter acesso ao plano da Eida quando ela ativa o Sharingan para poder bisbilhotar os quatro. Isso levanta uma pergunta sobre como eles seriam capazes de conseguir tal feito, já que o Sharingan da Eida é um Shinjutsu que vem do Shibai, e até onde sabemos o Jubi, que é o ser original que deu origem a eles, não tem qualquer ligação com o Shibai em si, apesar de que a raça do 10 Caudas é uma raça que é usada há séculos para o clã Otsutsuki conseguir ter acesso ao fruto de chakra de cada planeta. Porém, se a gente parar para pensar, a própria origem, a própria criação desses quatro personagens só aconteceu graças a um Shinjutsu, que são as marcas de garra do Koji, que foi confirmado pelo Amado como sendo um Shinjutsu de fato. E apesar de que o Amado ele não confirmou que o Koji ele teve qualquer experiência com as células do Shibai, assim como foi confirmado a Eida e o Daemon, é algo que fica subentendido porque na explicação do Amado nesse capítulo, ele está comentando sobre Shinjutsu, que é uma arte dominada pelo Shibai, e que ele tinha acesso ao corpo do Shibai, e como ele trabalhou na cara por anos, fica muito claro que o Koji só tem acesso a essas marcas de garra graças a essas experiências com as células do Shibai, o que confirmaria que de fato as marcas de garra do Koji são um Shinjutsu que vem do Shibai Otsutsuki, assim como o Sharingan da Eida, a habilidade de reflexão do Daemon e a onipotência. Dessa forma, se a gente volta lá no capítulo em que o Koji dá origem a esses garras sujas que posteriormente devoraram, eles morderam as pessoas, as transformando em árvores e criando os Shinjus, a gente percebe que na própria origem desses seres, um Shinjutsu foi utilizado. No caso, as marcas de garra foi usada para poder modelar cada um dos Tsumeakas, estando inclusive presente em cada um dos Shinjus. Eles até usam em combate, como a gente viu contra o Boruto. Dessa forma, se na própria origem e criação desses seres, assim como na sua genética, se as marcas de garra, um Shinjutsu, está presente, não seria uma grande surpresa que eles conseguissem ter acesso a esse plano do Sharingan, que é um outro Shinjutsu do Shibai, até porque também não podemos ignorar o Rinnegan deles. Na imagem que foi revelada do Shibai Otsutsuki, a gente vê que ele tem um Rinnegan na testa. Isso confirmaria que de fato o Rinnegan ele é um Shinjutsu, apesar do Dojutsu ser apresentado bem antes desse conceito ter sido criado. Porém, a possibilidade do Rinnegan ser originalmente um Shinjutsu é real, pelo menos a versão apresentada pelo Shibai. E a gente sabe que o 10 Caudas ele também possui na sua própria linhagem o Rinnegan, e que por séculos o clã Otsutsuki usou o 10 Caudas para poder ter acesso ao fruto de chakra, consumindo então um fruto que é gerado a partir da árvore divina. Árvore divina essa que é o próximo passo da evolução do próprio Jubi, ou seja, o Rinnegan originalmente pode ter vindo do próprio Jubi. Dessa forma, como o Shibai acabou refazendo esse processo incontáveis vezes por séculos, ele acabou despertando o seu próprio Shinjutsu, ou os seus próprios Shinjutsus. Então eu acho que é por isso que os Shinjus conseguem ter acesso a esse plano do Sharingan, não só porque eles possuem um Dojutsu que pertence ao próprio Shibai, mas porque na sua própria criação, como eu comentei, foi usado um Shinjutsu, as marcas de garra, que também estão presentes na sua composição. E a gente vê que eles não só conseguem ter acesso a esse plano da Eida, como também eles têm conhecimento sobre o Sharingan, já que a gente vê o Jura, que aparenta ser o líder deles, comentando sobre o Sharingan e dizendo que entendia agora como a Eida tinha acesso a eles. O que significa que provavelmente cada um deles consegue ter acesso a esse plano do Sharingan, e quem sabe eles também não são imunes à onipotência, já que o alvo do clone do Bug é a própria Eida, o que indicaria que
que possivelmente ele não vai ser afetado pelo fascínio, que é apenas um produto da onipotência. Dessa forma, a capacidade desses 4 novos personagens já é bizarra, não só conseguindo ter acesso a esse plano do Sharingan, mas também provavelmente sendo imunes ao fascínio da Ada, o que significaria que pela primeira vez em sua vida, a Ada correria riscos de vida. E eu digo mais, como esse clone do Bug, ele tem como alvo a Ada, e o Damon obviamente vai proteger a sua irmã, a gente vai ter claramente um embate entre esses dois, e eu arriscaria dizer que esses personagens, eles também são imunes ao reflexo do Damon, já que dessa forma seria muito fácil pro Damon conseguir derrotá-los. Dessa forma, o Damon teria que apelar para suas próprias habilidades, com exceção da reflexão, e a gente sabe que o Damon é extremamente veloz e forte, ainda assim ele seria um duro oponente pros Shinjus. E como foi deixado claro no capítulo, esses seres eles estão em constante evolução. Eles até comentam que o alvo principal deles ainda continua sendo o Boruto e o Kawaki, e que devorando esses Otsutsukis, eles conseguiriam atingir a evolução final, o que significa que a capacidade de evolução desses seres é surreal, até porque constantemente eles estão descobrindo novos sentimentos, como por exemplo quando a Matsuri ela sente a raiva e a tristeza do trio Inoshikasho e também do Konohamaru com o que aconteceu com a Moeg. Então se já foi surpreendente quando a Ada e o Damon foram apresentados, já que eles tinham habilidades surreais, imaginem agora esses Shinjus. Porém o mais misterioso deles é o Jura, o que aparenta ser o líder, já que ele tem ali um ar de imponência e também é o que aparenta ter sempre as respostas. Incrivelmente o seu alvo é o Naruto. Enquanto a Matsuri é um clone da Moeg, faz sentido ela querer devorar o Konohamaru, que é alguém por quem a Moeg tem um sentimento ali, já que é um amigo de infância. Já sobre o Hidari, que é o clone do Sasuke, também faz sentido a Sarada, já que é a filha do Sasuke, por quem o Sasuke tem também, obviamente, sentimentos. Já o clone do Bug, a gente viu que ele escolheu a Ada quando ele viu ela usando o Sharingan. E se a gente parar pra pensar, o Bug também tinha caído no fascínio da Ada, então também faria sentido ele escolher ela como um alvo. Já o Jura, a gente não faz a menor ideia sobre o motivo dele ter escolhido o Naruto, já que dificilmente ele é baseado no Soeg, aquele cara que foi transformado em árvore. Porém, se a gente ignorar vários fatores, faria muito sentido esse cara ser baseado no Jigen ou Ishiki. Isso porque, apesar dele ter um ar, uma semelhança com ele, sua escolha ser o Naruto faria sentido porque seria por vingança. Fora que a gente vê que ele tá apoiado em um cubo que lembra muito os cubos do Daikoku Ten. Só que não faria sentido ele ser um clone do Jigen ou do Ishiki porque eles morreram. E ficou meio que subentendido que esses seres eles são baseados em pessoas que foram transformadas em árvores. Porém, fica claro que nem tudo sobre eles foi revelado. A própria Ada ela questiona se o que deu origem a esses Shinjus foram realmente o chakra das pessoas que foram transformadas em árvores. A gente vê que ela levanta essa possibilidade porque é o que parece ser mais óbvio, e realmente a gente viu que em parte foi por isso o próprio Boruto meio que confirma, porém eu acho que esse Jura ele foge um pouco dessa lógica. De acordo com ele, todos os Shinjus são uma só unidade, porém cada um com a sua própria individualidade. E bom, no momento eu acho muito difícil arriscar alguma coisa com relação a esse personagem, mas se tivesse que apostar atualmente, eu apostaria que esse personagem, o Jura, ele seria meio que a consciência principal do 10 Caudas, como se fosse uma representação principal do corpo dele, já que a gente viu que esses seres foram criados a partir do corpo original do 10 Caudas que foi sugado ao máximo pelo Code. E o 10 Caudas era um animal criado pelo Ishiki e que aparentava estar ali na sua juventude, o que indica que o Ishiki criou ele desde pequeno. E a gente viu que constantemente o Jigen, que na verdade era o Ishiki o parasitando, pegava o chakra da besta, entrando em contato com ela o tempo todo. E se o Ishiki criou essa besta desde criança, no caso alimentando e quem sabe tendo um envolvimento no seu processo de criação e desenvolvimento, pode ser que o Jubi do Ishiki tenha parte do seu DNA. Da mesma forma que esses seres, no caso os Sumeaka, que acabaram dando origem aos Shinjus, tiveram no
seu processo de criação as marcas de garra do Koji. Se algo similar aconteceu com esse Jubi desde que ele era pequeno, no caso desde que ele era menor, pode ser que ele tenha o DNA do Ishiki, o que explicaria esse Jura ser tão parecido com a vibe do Jigen e do Ishiki, tendo quem sabe a sua própria versão do Daikokuten e do Sukuna Hikona. E aí poderia ser explicado que o fato dele desejar o Naruto seria por vingança. O instinto dele o levaria até isso, já que a gente viu que o Ishiki foi derrotado pelo Naruto. No caso, o Naruto teve um papel crucial na sua derrota. E da mesma forma que a gente viu a Matsuri sentindo os sentimentos do trio Inoshikacho e também do Konohamaru, graças ao fato dela ser uma clone da Moeg, algo semelhante poderia acontecer com esse Jura, já que por ter a influência do Ishiki e do Jigen e ter sido criado lá na dimensão dele, os seus instintos poderiam o levar até uma vingança com o Naruto. Enfim, é uma teoria ainda muito inicial, eu tô apenas apostando nisso porque é difícil encontrar uma resposta no momento, eu acho muito difícil que ele seja o Soeg, mas enfim, deixa aí nos comentários a sua teoria, o que vocês acham. O que seria esse Jura e em quem ele seria baseado? No Kawaki, no Jigen, no Ishiki? Deixa aí nos comentários e também se inscreva no canal se você gostou do vídeo para não perder os próximos e também deixe o like, isso é muito importante. Você deixando o like eu vou saber que você gostou do vídeo e eu vou trazer mais vídeos como esse, então contribua com o seu like. É isso, até uma próxima, falou!